Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula número 65 para crianças de segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Grace. Vamos às nossas dicas importantes? Dicas que vocês já conhecem, mas que é sempre bom relembrar. Vamos lá? Olho na tela. Seu cantinho para estudos está limpinho e higienizado? Sim! A lavagem das mãos, como está? Frequente? Muito bem. Estão saindo de casa? Não. Estão em casa, cuidando da sua saúde e das pessoas que vocês gostam também? Sim. Estão usando máscara quando é necessário sair? Sim. Então tá bem. Vamos para a lista de materiais que vamos precisar para a nossa aula hoje. Caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Esses são os materiais. Agora pegue o seu caderno e identifique a sua aula. Coloque primeiro a data, aula número 65, um tracinho LP, que significa língua portuguesa. Faça isso com capricho, que eu já volto. Para começar, vamos relembrar o que fizemos na aula passada? Observem o slide. Apresentei para vocês vários animais que possuíam a letra G no nome. Vocês puderam perceber a letra G em diferentes posições na palavra. Depois, nós organizamos um quadro comparativo. O quadro comparativo do texto número 1, regra de jogo, bolinha de gude, e fizemos a comparação com o vídeo do Felipe, regra de brincadeira, bolinhas de sabão. Em seguida, eu lembro que lá no finalzinho da aula, deixei para vocês um desafio, uma pesquisa, para que vocês procurassem outras palavras que começassem com a letra G ou que tivessem a letra G no meio da palavra ou no fim. Eu também fiz essa atividade. Vamos relembrá-la? Observem o slide. A primeira palavra que nós já tínhamos escrito aqui na aula era girafa. Percebam o som da sílaba gi aí no início da palavra, girafa, né? A palavra número 2 é golfinho.
Agora a letra G está acompanhando uma vogal e mais uma consoante na sílaba. Então ficou golfinho. A terceira palavra era grilo. A letra G acompanhando uma outra consoante. Agora a letra R e também a letra I. Grilo. A palavra número 4 foi guepardo. A letra G agora está acompanhando outras duas vogais, formando a sílaba G. E por fim, nós tínhamos o guaxinim. A letra G acompanhando outras duas vogais, formando a sílaba guá. E você conseguiu pesquisar em livros e revistas outras palavras com a letra G? Tanto no início, quanto no meio ou no final das palavras? Conseguiram? Olha quantas palavras eu consegui. Coloquei aí para vocês. Palavra número 6, eu coloquei o gelo. Olha que diferença dessa sílaba, gelo. A letra E acompanhando a letra G, né? Formando a sílaba G. Número 7, gato. Número 8, girassol. Número 9, agir. Veja que agora a letra G está sendo acompanhada por uma vogal e mais uma consoante no final, formando a sílaba gir, agir. Número 10, agora. Número 11, afago. O que é afago? Afago é carinho, não é? Mas eu continuei, eu estava muito empolgada. Continuei e fui a palavra 12. Olha lá, agosto é o mês passado, não foi? 13, agitar. 14, alegria. Observem a diferença aí agora. A posição da letra G nessa palavra está mais para o final da palavra, não é? Alegria. Gri. A letra R agora está compondo também essa sílaba e a letra I, né? Formando a sílaba gri. Número 15, afogado. 16, abrigo. 17, açougue. Observem a palavra açougue agora. A letra G está sendo acompanhada por duas vogais, formando a sílaba G. Número 18, agradar. Número 19, agenda. 20, Gabriel, o meu amigo Gabriel. O nome dele começa com a letra G, acompanhado pela letra A, formando a sílaba G. Número 21, a Ágata, minha outra amiga. A letra G agora também acompanhando a letra A, formando a sílaba G, como o Gabriel. 21, guri, que é a forma como nós chamamos os meninos aqui em Curitiba, carinhosamente. Número 23, advogado. Número 24, figura. Vamos para a palavra número 25? Não, já chega, olha lá. Coloquei para vocês o símbolo, né, o sinal de reticências, é uma pontuação. As reticências significam o quê? Eu já trabalhei isso com vocês. Significam que existem muitas outras possibilidades, que não são só essas aí. Existem muitas outras possibilidades de palavras com a letra G, tanto na primeira sílaba, na segunda, na terceira, na quarta sílaba, certo? Basta a gente pesquisar e fazer sempre uma leitura, reler as palavras que nós acabamos de fazer, de escrever, porque assim nós criamos a nossa memória visual de palavras, certo? E o que será que eu trouxe para vocês hoje? Mais sílabas. Vocês querem conhecer? Observe o slide lá. Quero desafiar vocês. Observe. Que sílaba é essa? Que sílaba é essa? O S com a letra A. Eu formo a sílaba sa. Sa do quê? Vocês conseguem me dar um exemplo? Sa de sapo? Pode ser? A sílaba sa, ela está em outras palavras também. Mas e agora? Nessa palavra que eu vou apresentar aí a vocês, observe a palavra. Casa. Será que a sílaba é sa ainda? Ou a sílaba agora, a letra S,
apresentou uma nova possibilidade, o S e o A. Na primeira palavra eu tenho sapo. Na segunda palavra eu também tenho o S e o A, da mesma maneira. Só que agora o som é diferente, é zá, casa. Precisamos refletir sobre isso, não é verdade? Agora observe essa outra sílaba que eu vou apresentar para vocês. Sílaba si. Essa é a sílaba si, certo? Qual palavra que eu encontro essa sílaba si? S-I. Pense aí numa palavra. Pode ser sino? Pode. Observe lá ela no slide. Sino. Mas, e essa outra palavra que eu trouxe para vocês agora? Básico. É a mesma letra. S-I. As duas letras. E por que agora ficou com um som diferente? Mudou a posição delas na palavra. Isso a gente consegue perceber. Mas por que o som ficou diferente? O S agora não tem som de S, agora ele tem som de Z, básico. E a última sílaba que eu trouxe para vocês? Observem lá. Que sílaba que é essa, crianças? É a sílaba su. Su. Que palavra eu tenho com a sílaba su? Eu tenho suco. Mas, se eu apresentar para vocês essa outra palavra, resumo. Poxa, é a mesma sílaba, é a mesma composição, é o S com a letra U. Por que na primeira palavra é suco e na segunda palavra é resumo? Novamente, a posição dessa sílaba modificou na palavra, ela não está mais no começo. Vamos analisar um pouquinho mais de perto? Vamos lá? Você me ajuda? Então, crianças, agora nós vamos refletir um pouquinho sobre a letra S, as diferentes posições dela dentro de uma palavra. Primeiro, nós vamos refletir sobre a letra S no começo das palavras. Vocês vão lembrar que nós já fizemos um quadro muito parecido utilizando a letra R, quando eu ensinei vocês sobre as diferentes posições da letra R na palavra. Lembram? Tínhamos R no começo também, mas hoje é S no começo. S no meio. E a letra S junta com outra letra S. 2 S's. Assim. Então, S no começo, S no meio ou 2 S's. Essa vai ser a nossa reflexão hoje. Eu quero que você fique bem concentrado, olhando bem para a TV, para que você entenda o que nós estamos falando, certo? Então, eu vou apresentar aqui várias palavras que estavam nos 2 textos que nós trabalhamos. Tanto naquele texto sobre a regra de como jogar as bolinhas de gude, e quanto ao texto da regra da brincadeira, que era bolinhas de sabão, tá? Então, eu tirei lá do texto esta palavra aqui, ó. A palavra ser. Ser, formada por uma sílaba só. A letra S onde está? No começo da palavra, certo? Então, o S no começo. Ser. Ser. Preste bem atenção. Ser. Agora, eu tenho uma outra palavra aqui que eu também retirei lá do texto. Qual palavra é? Sabão. Onde está a posição da letra S dentro dessa palavra? Sabão, no começo da sílaba, né? A primeira sílaba é sa. Prestem atenção na letra S aqui no começo. Vamos ver uma outra palavra agora. Essa daqui, ó. Isso. Isso. Eu tenho 2 S's. Agora, o S não está começando a palavra. Ele está lá no meio. E são 2. Eu dobrei o S. São 2 S's. Então, eu vou colocar essa palavra aqui. Porque essa palavra eu escrevo com 2 S's. Isso. Muito bem. Tá? Agora,
Eu quero refletir com vocês essa palavra. Também estava num dos textos. É a palavra casa. A letra S, ela está no começo? Não. Ela está no meio da palavra, na segunda sílaba. Casa. Perceberam o que aconteceu agora com ela? Será que o sa aqui da palavra casa é o mesmo que o sa do sabão? As letras são a mesma. Só que agora esse S, ele tem som de Z. Vamos parar para refletir. E já vão observando o seguinte. A letra S aí, ela está entre duas vogais. Tá? Já vão percebendo essas diferenças. Outra palavra aqui. Trouxe para vocês essa palavra. Suas. Suas coisas, suas brincadeiras, suas preferências, tá? Onde que está o S? O S aqui na segunda sílaba do as, ele está indicando plural. Eu quero saber esse S aqui, ó. Suas. Esse primeiro S. S-U. Essa sílaba aqui, ela está no começo. Como que eu falo o S no começo? Su. Suas. Muito bem. Aqui, olha esse daqui, ó. Olha que diferente. Usando. Usando. Como que ficou a segunda sílaba? Zan. Zan. O S está no meio da palavra. Não está mais iniciando, ele está aqui no meio. Como que ficou o som do S agora? Ficou com som de S mesmo? Não, ficou com som de Z. Por que será que agora ele ficou com som de Z? Percebam as duas letras que estão do lado da letra S. São duas vogais. De novo, a mesma situação aqui da palavra casa. Vamos continuar a nossa reflexão? Nesta palavra aqui, ó. Desenho. É uma palavra com 3 sílabas. Desenho. Onde que está o S? No meio, na sílaba do meio. O S agora está com som de S ou está com som de Z? Está com som de Z. E o que que eu tenho do ladinho dele? 2 vogais. O S agora está entre vogais. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui o S no meio da palavra. Vamos ver outra palavra aqui. Aqui, ó. Essa palavra. Passos. Passos. É daquela regra de 3 passos e atire a sua bolinha, né? Para jogar a loca, não é? A palavra passos, ela tem 2 sílabas. Só que agora o S está dobrado. Eu tenho 2 S's. Por que será? Passos. O que são passos? Passos são, né? É aquilo que a gente faz com as pernas e com os pés, não é? Os passos. Mas eu conheço também pessoas que têm esse sobrenome, Passos. Eu tenho uma amiga que tem esse sobrenome. Agora o S tem 2. Tenho 2 S's nessa palavra, então eu vou colocá-lo aqui. Ficou um som forte, não é? Isso mesmo. Uma potência no S. Agora essa palavra aqui, ó. Seja. Seja. Onde que está o S? No início da palavra, não é? 2 sílabas. Seja. Vou colocar aqui o S no começo. Seja. Nesta palavra aqui, ó. Sopa. Sopa. Onde que está o S? No início da palavra. Então, vamos colocar aqui novamente. Mais uma palavra. Essa daqui. Pisos. Pisos. Piso é o chão. Eu tenho quantas sílabas nessa palavra? 2 sílabas. Pisos. Como que está o som do S agora? Com som de S ou com som de Z?
está com som de Z. Ele está no meio da palavra, entre duas vogais. Estou percebendo uma regularidade aí, não é? Próxima palavra. Tenho mais algumas aqui para vocês, ó. Olha essa. Que palavra é essa? Será que você consegue ler essa palavra? 2 sílabas. Grosso. Grosso. O que aconteceu com essa aqui? Precisou de uma potência, né? Precisou ficar forte, potente. O som ficou potente. Grosso. Então, ele ficou com 2 S's. Então, eu vou colocar a palavra grosso aqui. Os 2 S's. Mais uma palavra. Segure. 3 sílabas. Segure. Como que eu tenho o som do S aqui agora? Som do S com som de S mesmo. Segure no início da palavra. Mais 2. Essa palavra, fases. O S está no meio da palavra, na segunda sílaba. E o que aconteceu com esse S? Ele tem som de Z. Percebam essa regularidade. Esse S está entre 2 vogais. E a última palavra que eu tenho, que eu também retirei lá dos textos que nós trabalhamos, é essa palavra maior. Desempenho. Desempenho. 4 sílabas. A sílaba do S é a segunda. Desempenho. O que aconteceu com o som do S aqui? Ele está com som de S mesmo? Ou ele está com som de Z? Agora o S está com som de Z. A letra S está entre 2 vogais novamente. Certo? Então, eu vou colocar aqui essa palavra com um S no meio. Bom, crianças, nós criamos aqui uma tabela. E essa tabela tem 3 colunas. Na primeira coluna, nós percebemos que o S está no começo. Ser, sabão, suas, seja, sopa e segure. Certo? Ele está com som de S. Nunca, nenhuma palavra começará com 2 S's e nem com C cedilha. Certo? Nunca nenhuma palavra começará com 2 S's ou C cedilha. Sempre com um S só. E o S é forte, potente. Na coluna do meio, nós colocamos as palavras que indicam a letra S no meio. E o que vocês puderam perceber? Ó? Casa, usando, desenho, pisos, fases, desempenho. Perceberam que todas as sílabas que tem letra S aqui, todas elas tiveram som de Z. E o que aconteceu? Outra regularidade que nós percebemos em todas essas palavras, a letra S em todas essas palavras, ela está entre 2 vogais. Então, sempre que a letra S estiver no meio da palavra e cercada por 2 vogais, ela vai ter som de Z. Por mais que eu escreva a palavra com S, o som que eu vou produzir durante a leitura é Z. Agora observem aqui. Aí você vai me perguntar, né? Mas professora Grace, aqui o S também está entre 2 vogais. Só que a palavra exige isso. Vamos ler? Então, na terceira coluna, nós colocamos as palavras escritas com 2 S's, tá? Isso, passos, grosso, certo? E aqui tem uma infinidade de outras palavras. Essas palavras aqui eu tirei dos textos que nós trabalhamos. Existem outras? Muitas outras, tá? Então, o que aconteceu? Mesmo estando entre vogais, eu precisei colocar mais um S, porque a palavra exige isso. Percebam essas regularidades, façam várias leituras, porque quanto eu mais leio, mais eu aprendo. Eu aprendo no que diz respeito a conteúdo e eu aprendo também no que diz respeito à ortografia. Eu aprendo a escrever melhor essas palavras, certo?
Vamos ler novamente, então? Só para que vocês não esqueçam. S no começo tem som de S mesmo. Ser, sabão, suas, seja, sopa e segure. Alguma palavra começa com 2 S's? Nunca nem pensar. S no meio. Casa, usando, desenho, pisos, fases e desempenho. S no meio vai ter sempre som de Z. 2 S's, mesmo cercada por 2 vogais. Se a palavra exige essa potência, eu coloco mais um S. Isso, passos, grosso. Eu lembro que na aula passada eu falei que vocês precisam falar. Para que vocês consigam aprender melhor, é importante a criança falar enquanto está escrevendo. Fale, porque aí você vai perceber se a palavra precisa de um S só ou se ela precisa de 2 S, mesmo estando entre vogais, certo? Agora eu quero que você pegue o seu caderno, porque nós vamos fazer uma tarefa bem interessante. Então agora, crianças, eu pedi para que vocês pegassem o caderno, certo? Eu preciso que vocês façam 2 linhas nesse caderno. Observem o slide como que vocês vão fazer essas linhas, ó. 2 linhas verticais. Vocês vão dividir a folha do caderno exatamente em 3 colunas iguais. Porque o que eu vou fazer com vocês agora? Eu quero que vocês tenham a memória dessa aula no caderno. Então eu quero que vocês, além das 2 linhas, escrevam na primeira coluna S no começo. Na segunda coluna, S no meio. E na terceira coluna, SS, os 2 S's. Eu vou dar um tempinho para que você faça isso. Se por acaso não couber o SS aí na sua linha do seu caderno, faz embaixo, tá bom? Se você não conseguir dividir em 3 pedacinhos assim como eu fiz, não tem problema. Coloca o SS embaixo. O que é importante é que você tenha a informação no caderno, certo? Vou dar um tempinho para que você faça isso, tá bom? Então, crianças, agora eu preciso que você seja bem ágil. Eu vou colocar aí no slide 2 palavras que tem S no começo, que nós colocamos aqui na nossa tabela gigante. Agora coloque na sua aí, ó. Sopa e sabão. Sopa e sabão. Vai escrevendo junto comigo. Sopa e sabão. Agora no meio, eu quero que você escreva desenho e base. E no SS, coloque isso e passos.
Feito, crianças. Agora, em outro momento, não precisa ser agora. Observem o slide, o que eu vou querer que você faça. Eu quero que você anote mais 2 palavras para cada coluna, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí a palavra que eu pensei, mas vocês podem escolher qualquer uma, tá bom? Respeitando a regra do S no começo, S no meio ou 2 S's. Tá bom? Você vai pensar em outro momento. Veja, lá no S no começo eu posso colocar a palavra subir. S no meio eu posso colocar a palavra uso. Uso. E no 2 S's eu posso colocar assinar. Tá bom? Eu quero que você depois, com calma, pesquise e pense que outras palavras você pode acrescentar a essa tabela que você fez aí no seu caderno. Lembre-se sempre, quanto mais você lê, mais você aprende, tá bom? Agora, eu quero que você deixe o seu caderninho aí do lado e acompanhe comigo a leitura desse texto. Observem o slide. Vou ler para você. A brincadeira com bolinhas de gude existe em todo o mundo. As bolinhas mais antigas que você tem notícia são as egípcias. O que são bolinhas egípcias, crianças? Egípcias são crianças, são pessoas que nasceram no Egito, um país que fica muito, muito longe daqui. Continuando a leitura. Pertenceram a uma criança 3.000 anos antes de Cristo. Elas já foram feitas de argila, pedra, madeira, osso, jade, ágata, metal ou mármore. Tanto faz do que são feitas. O que importa é que as crianças adoram jogar bolinhas de gude. Existem 1000 maneiras de se jogar, conforme a região e a época. Pergunte aos seus pais, tios, primos e amigos se eles conhecem algum jogo de bolinhas de gude. Gostaram, crianças? Essa é uma curiosidade e ela foi escrita pela Ruth Rocha. É uma autora muito famosa para crianças, ela escreve para crianças. Ela é muito famosa aqui no Brasil. As crianças conhecem muito. Está num livro dela chamado Almanaque, né? O Almanaque da Ruth Rocha, certo? Vejam, essa curiosidade que a Ruth Rocha escreveu está sem título. Vamos escolher o título mais adequado? Vocês me ajudam? Observem o slide. Eu tenho 3 títulos aí, ó. A história das bolinhas de gude, bolinha de gude é uma delícia, como jogar bolinhas de gude. Vamos analisar cada um? Primeiro, a história das bolinhas de gude. Será que está contando a história delas, como elas foram criadas até os dias atuais? Não, ele fala, né? O texto fala que as primeiras bolinhas foram contadas há mais de 3.000 anos há mais de 3.000 anos, né? Antes de Cristo até, mas não está dizendo, né, a história, o percurso dela até hoje. Né? Não está contando o percurso da história das bolinhas de gude até os dias atuais. Não. Bolinha de gude é uma delícia. O segundo título aí. Será que pode ser esse? Né? Pode ser. Não sei, vamos pensar. E o terceiro, como jogar bolinhas de gude? Tem um passo a passo? Tem as características principais aí do jogo bolinha de gude, como naquele texto que nós vimos nas aulas anteriores? Não. Então, qual é o título mais apropriado? É o segundo. Bolinha de gude é uma delícia. Então, pegue o seu caderno e registre o nome do texto, só para que você saiba depois. Observe o slide. Bolinha de gude é uma delícia. Escreva com bastante capricho no seu caderno.
Registraram? Olha o texto aí agora, ó o slide de vocês. Bolinha de gude é uma delícia. Esse foi o texto escolhido e escrito pela Ruth Rocha, que é a autora desse texto. Agora eu quero que você leia esta frase do texto aí, ó. A brincadeira com bolinhas existe em todo o mundo. As bolinhas de gude mais antigas que se tem notícia são egípcias. As palavras brincadeira e antigas, elas podem ser substituídas por arcaicas e diversão. Essas duas palavras, que têm um fundo amarelo aí na sua tela, substituem a palavra brincadeira e substituem também a palavra antigas. Mas qual delas? Eu quero que você releia a frase e não precisa escrever no seu caderno a frase toda. Eu quero que você escreva só a palavra que substitui. Então, brincadeira pode ser substituída pelo quê? Arcaicas ou diversão? Antigas podem ser substituídas pelo quê? Arcaicas ou diversão? Então, faça que eu já volto para a gente conferir. Vamos fazer juntos? Vou reler a frase substituindo pelas palavras corretas agora. Você me acompanha? Então vamos lá. Brincadeira então ficou diversão. A diversão com bolinhas existe em todo o mundo. As bolinhas de gude mais arcaicas que se tem notícia são egípcias. Vejam, eu substituí aquelas palavras por essas palavras que também cumprem com a mesma função. Vocês podem utilizar palavras diferentes para a produção de vocês. Agora eu quero que vocês observem o caderno. Brincadeira eu substituí por diversão. Antigas eu substituí por arcaicas. Deixe bem certinho no seu caderno. Agora observe esta frase que está aí na sua tela. Existem 1000 maneiras de se jogar, conforme a região e a época. Quais são as substituições que eu posso fazer aí? A palavra região e época estão em vermelho. São essas duas palavras que vocês precisam substituir por data e localidade. Como que eu posso substituir sem alterar o sentido? Vou dar um tempinho para que você pense. Vamos conferir juntos? Vou ler novamente, substituindo a palavra. Existem 1000 maneiras de se jogar conforme a localidade e a data. Vejam que a palavra data vocês sempre escrevem no caderno, não é? É para representar um tempo, a data de hoje, o dia, o mês e o ano. Só que eu posso me referir à palavra data à época, a época antiga, né? A épocas antigas que já passaram, certo? Também eu posso substituir sem alterar o sentido tranquilamente. Observem o caderno e façam a conferência. Região eu substituí por localidade. Época eu posso substituir por data. Deixe seu caderno bem caprichado. Mais uma frase para você. Observe lá a sua tela. Elas
já foram feitas de argila, pedra, madeira, osso, jade, ágata, metal ou mármore? Elas quem? As crianças ou as bolinhas de gude? O pronome elas se refere a quem ou a quê? Eu quero que você reflita em segundinhos, porque eu já volto para que a gente possa fazer essa conferência. Vamos conferir então? O que você acha? Elas já foram feitas de argila, pedra, madeira, osso, jade, ágata, metal ou mármore? Elas quem? As crianças já foram feitas de metal? De mármore? De argila? Não, as bolinhas de gude. Então confira aí no seu caderno. Elas eu substituí por bolinhas de gude. Crianças, agora vamos para o nosso alfabeto? Observem lá a tela. O alfabeto de hoje eu trouxe duas palavras. Egito, que é um país muito importante, lá de onde foram encontradas as bolinhas de gude mais antigas, né? E eu trouxe também uma professora muito especial, é a professora Kátia, ela que vai estar aqui com você nas próximas semanas, certo? Vamos colocar os dois lá? Então, crianças, vamos acrescentar ao nosso alfabeto o país chamado Egito, lá onde foram encontradas as bolinhas mais antigas. Vamos lá? Aqui na letra E, eu tenho aquela bonequinha, a Elisa. A Elisa vai deixar de ser a nossa referência? Não, ela vai estar na nossa memória e no nosso coração, porque nós vamos tirar a Elisa hoje e vamos acrescentar o país Egito. Egito. Observem aqui, crianças. Egito com letra maiúscula, Egito com letra minúscula, mas a primeira letra precisa ser maiúscula porque é o nome de um país. É um nome importante, um substantivo próprio. Então tem que ter letra maiúscula. E Egito escrito em letra cursiva, também com letra maiúscula. E agora eu vou colocar a professora Kátia lá na letra K. Estamos aqui na letra E, a letra K está aqui, ó. Não tínhamos referência alguma ainda na letra K. Então eu vou tirar aqui essa proteção e vamos colocar a palavra, né, o nome da professora Kátia, que vai estar aqui com vocês na semana que vem. Olha que legal, vocês vão conhecer mais uma professora. A professora Kátia. Aqui o nome da professora é escrito em letra maiúscula, aqui em letra minúscula, mas com as iniciais maiúsculas, porque é nome de pessoa, e aqui na letra cursiva. Tudo bem? Então, eu vou ficar por aqui. Adorei estar com vocês nesses dias e a gente se encontra na próxima sequência. Um beijo para você e até lá!